Os jornaleiros já contam com 150 anos de história na vida do país. Tudo teria começado com os negros escravos que saíam pelas ruas gritando as principais manchetes estampadas nas primeiras páginas do jornal A Atualidade, 1858. Coube aos imigrantes italianos chegados ao Brasil no século XIX expandirem essas atividades. Na época, os gazeteiros, como eram chamados, não tinham ponto fixo, quando então um dos imigrantes italianos, Carmine Labanca, montou o primeiro ponto fixo na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, muitos associam o nome dos pontos de venda, banca, ao sobrenome do fundador. As primeiras bancas eram montadas sobre caixotes de madeira. Com o tempo, elas acabaram evoluindo para bancas de madeira, mas foi pelo menos aí na década de 50 que se transformaram mesmo em bancas de metal e que perduram até hoje. E para nos contar sobre a história de banca de revista e jornais de Catanduva, nós temos a honra de receber no Acervo Catanduva de hoje o senhor Orivaldo Higino Rossi. Rossi, obrigado pela presença, uma alegria ter você com a gente aqui. É um prazer ser entrevistado por vocês e contar um pouco do cotidiano do jornaleiro, que a gente trabalha full time, né? É o mês todo, não tem sábado, domingo, feriado. Tem jornal, tem banca, né? Tem distribuição. Os jornais não param, com exceção do jornal de Catanduva, que às vezes param, né? Eles acham que não acontece nada em Catanduva. Então, eles ficam 4, 5 dias sem ter uma sequência de publicação, de edição. Mas os jornais das grandes capitais, eles não param. São diários e as revistas têm revistas semanais, quinzenais, mensais, anuais. Para a gente, primeiro vamos falar um pouco do Rossi. Queria que você falasse para a gente, você é natural de Catanduva mesmo? Não, eu sou paulista, nasci na capital e eu comecei a trabalhar com jornais em 1968, com um amigo do meu pai. Isso na capital? Na capital. Mais precisamente no bairro de Santana. O doutor, os mais antigos, como eu, o Duda, eles lembram do doutor Ari Silva. Era um jornalista consagrado em São Paulo. Ele foi vereador muitas vezes, foi eleito e reeleito por muitas gestões, e ele era advogado da Federação Paulista de Futebol, fazia parte do Conselho Arbitral, e ele fundou um jornal de bairro chamado A Gazeta da Zona Norte, que existe até hoje. É um jornal sustentado por anunciantes e distribuídos gratuitamente em toda a região do bairro de Santana ali, na Zona Norte. Da Zona Norte. A priori era um jornal com intenções político-eleitoreiras, né? Ele lançou o jornal porque era o reduto dele, Santana, como ele era candidato por ali e advogava e era muito conhecido na rádio. Ele trabalhou no jornal Última Hora, trabalhou no jornal A Gazeta Esportiva, tinha coluna diária. Então, ele era muito conhecido. Então, ele resolveu montar um jornal em meados de 1961, 62. Em 68, através do meu pai, eu comecei a trabalhar com ele. Trabalhei então, eu comecei a trabalhar com jornais em 68. Em 68. Você tinha quanto? Eu tinha 16, 17? 16 anos, 15, 16 anos. Estava fazendo colegial. Estava no primeiro colegial. Ainda ele conseguiu a transferência da minha matrícula da parte da manhã, que eu estudava na parte da manhã,
e trabalhava na parte da tarde com meu pai. Aí ele conseguiu a transferência da minha matrícula para a noite, para o período noturno, para mim poder trabalhar durante o dia, tomar conta do jornal dele. Quer dizer, então desde aí praticamente da adolescência, você já estava envolvido com desde o jornalismo, com a notícia, com a imprensa, enfim. Em jornal pequeno, é como em agência de publicidade pequena. A gente fazia de tudo. Fazia redação, diagramação, fazia horóscopo, fazia tudo que você pode imaginar. É como rádio no interior, né? Você faz tudo. Você assobiava e chupava cana ao mesmo tempo. Então a gente aprende muita coisa, sabe? Na época era clichê. Então montava as páginas, né? E levava, eu rodava, era um jornal semanal, né? E a gente rodava o jornal, a gente não tinha gráfica, a gente mandava imprimir, como é feito com o Regional, o Realidade aqui de Catanduva, são impressos no Diário da Região, a gente imprimia no Shopping City News, que era um jornal que tinha uma gráfica que rodava o jornal Shopping City News, e nos períodos de ociosidade rodavam os jornais de bairros, todos os jornais de bairro. Tinha a Gazeta da Lapa, a Gazeta da Zona Norte, hoje tem o Metro News, hoje tem uma infinidade de jornais. Tem vários, assim, de localizações específicas, né? São regionais, né? São regionais. Cada um procura atingir um nicho, né? Sim. Agora, e a sua história com Catanduva? Como é que ela surge? Eu fui muito tempo publicitário. Trabalhei da Gazeta da Zona Norte, eu fui convidado para trabalhar para ser mídia, numa agência de publicidade chamada Mauro Salles Interamericana de Publicidade. Isso em 1971. Trabalhei alguns anos lá. Era uma das... Inclusive o Luiz Salles, que foi o primeiro sequestrado, ele faleceu alguns meses atrás aí. Era agência de referência na época. Era top de linha, né? Em 71 e 72 nós ganhamos como melhor agência do ano. Nós tínhamos contas da Ford. Nós fizemos o lançamento do Corcel 1, Corcel 2, a Rural Willys, o Jeep Willys. Eu tomava conta do Comitê de Mídia Souza Cruz, que abrangia as agências. Foi criado um comitê de mídia da Souza Cruz, que representava, era um pool de agências que dividiram as contas dos produtos da Souza Cruz em diversas agências. Tinha a Norton, a J. Walter Thompson e a Mauro Salles. E eu tomava conta da Mauro Salles. Então eu ia, semanalmente eu ia para o Rio de Janeiro para a gente fazer o planejamento estratégico do mês, né, da Souza Cruz. Depois da Mauro Salles, eu fui para o Grupo Santista, trabalhei no setor têxtil, na área de marketing, né, do setor têxtil. Depois eu fui para a Heitor Abril. Não, eu fui para Núcleo de Propaganda, que era uma agência, uma house agência da Santista. Depois eu fui para a Santista, a house foi vendida pro grupo Bungborn, um grupo de argentinos, né? E eu fui para Mauro Salles. Da Santista eu fui para Mauro Salles. E depois para a Editora Abril. Para a Editora Abril. Eu saí da Santista e fui para a Editora Abril. Quer dizer, aí a gente já está na década de 80, então, saindo da Editora. Já em 80.
Aí eu trabalhei nesses 13 anos na Editora Abril e eu sempre quis trabalhar por conta. E eu admirava o trabalho dos distribuidores. O seu Vitor Tívida, que foi o fundador da Editora Abril, já falecido, ele tinha três filhos e uma filha. E ele criou, primeiro produto da Editora Abril foi o Pato Donald. Porque o seu Vitor Tívida, ele era um judeu americano, naturalizado brasileiro, e o irmão dele, o Carlo Tívida, ele tinha a concessão da Redibra, que era a empresa que distribui os direitos, tem os direitos de Royal sobre o grupo Disney. E ele tinha para a América do Sul a concessão. E o seu Vitor era irmão dele, e por causa da guerra, ele falou, olha, eu quero ir para o Brasil. Aí o seu Carlos Tívida, né, que era o irmão dele, falou assim, vem para a Argentina, a gente monta uma editora aqui na Argentina. Ele falou, não, eu quero ir para o Brasil. Aí ele veio para o Brasil. Veio para o Brasil e lançou o Pato Donald. Ó, só para você ter uma ideia, eu tive a felicidade e a honra de trabalhar com o seu Vitor. Ele era um gentleman. Ele tinha uma visão absurda do mercado editorial. Ele e a esposa dele, olha, eu nunca vi uma pessoa com um faro como o dele. Ele tinha um feeling, sabe? Ele olhava um produto, os gerentes de produto, desenvolviam os produtos, né? As revistas. Esse sim. Esse... Levavam para ele, ele olhava a revista e falava assim, vai vender, não vai vender. Eu nunca vi. Olha, te juro. É o dom mesmo, né? Foi um Midas. Aí ele lançou o Pato Donald, ele ia nas bancas, porque, como você falou no teu... introdução? Preâmbulo, né? Que não tinha banca. No Rio de Janeiro, o La Banca criou, de origem italiana, né? Como eu, ele criou a banca de chapa galvanizada, para não enferrujar por causa da maresia do rio, né? E depois o negócio começou a se desenvolver. Começou a desenvolver e ele criou uma coisa que você não falou, mas por experiência minha, eu vivida, claro, foi criado a capatazia. Capatazia. O que era capatazia? Como tem as bancas de bicho? Sim. Então, os donos, os jornaleiros, se uniam e criaram capatazias. Então, tinha a capatazia da Copacabana, do Leblon, do Botafogo, do Meyer, etc. e tal, entendeu? Então, eram associações. Eram um dono de várias bancas. Então, o cara colocava o filho, o sobrinho... Sabe? Tá. O que os portugueses fizeram com as padarias... que punha os descendentes, trazia os parentes para tocar. Ele construía o prédio, montava a padaria e trazia um parente para tocar, né? Então, os italianos fizeram com bancas isso. E em São Paulo, não pegou esse negócio de capatazia. Então, começou as famílias, entendeu? Um dos primeiros jornaleiros em São Paulo chamava-se Onofrio La Selva. O seu Onofrio, ele era dono da banca, ele fez da rodoviária, da antiga rodoviária, né? Ali perto da estação Júlio Prestes, e também tinha no aeroporto de Congonhas. Aí ele entrou na concorrência. Hoje ele tem
na maioria dos aeroportos é tudo não do seu Onofre, que ele já faleceu, mas dos filhos, a família La Selva, que seriam... Interessante isso que você está falando, porque tem uma tradição também, né? Tem. Na linhagem de banca. Tem. Tinha muito... normalmente é família, sabe? Sim. As famílias aqui. Vão se mantendo e perpetuando ali. É um ramo muito desgastante. Porque é de sol a sol, faça chuva, faça Tem que sol. gostar mesmo, né? Tem que ser que nem cachaça. Você tem que gostar. Senão você, no primeiro gole, você já fica bêbado. Ô, Rossi, que legal. A gente está tendo a oportunidade aí a gente até ampliou aí, na verdade, esse conhecimento com toda essa informação que você traz para a gente, que é um privilégio realmente, para a gente entender um pouco, né? Porque até a gente chegar aqui, quer dizer, conhecer um pouco da sua história, né? Desde da adolescência, conforme a gente destacou aqui, já com essa relação com o jornal, com a imprensa, enfim. E aí essa participação direta com o seu Tivita, que, aliás, você mencionou muito bem, em todas as entrevistas que eu vi de pessoas falando sobre ele, realmente esse é o perfil que tratam e narram dele, né? Realmente alguém assim, fora do tempo, né? Fora. Totalmente. Fora. E a prova disso foi o que ele construiu. Aí o Roger Karman, que era o diretor da TV Abril, o diretor fundador da TV Abril, ele, uma vez a gente tinha por hábito, antigamente a distribuição era feita de madrugada, hoje não mais, por causa dos assaltos, etc. e tal. Então nós tínhamos as agências nas regiões que distribuíam para os bairros. Então, por hábito, eu pegava o meu carro, pegava meu diretor e um outro editor, que no caso foi o Roger Karman, e saía de madrugada. A gente visitava as agências para ver o contato, qual era a receptividade dos jornaleiros que iam levar o produto para o ponto de venda, o que eles estavam achando do lançamento daquele produto. Por exemplo, nós fizemos isso com o Playboy, que já é uma revista que não é mais editora Abril. Não é mais, né? Quando a Abril lançou a revista Playboy, nós fizemos uma negociação com as coelhinhas, etc. e tal, do shopping Ibirapuera, que estava sendo inaugurado. Então nós fizemos um trabalho de promoção, divulgação, e nós íamos de madrugada. E numa dessas, o Roger Karman foi para o lançamento de um fascículo. E quando eu passei em frente à agência de publicidade que eu trabalhava, Mauro Salles, eu falei para o seu Domingos, seu Domingos, eu comecei a trabalhar com agência, com publicidade e marketing aqui, ó, nessa agência. E o Roger estava na parte de trás do carro. Falou, como é que é, Rossi? O que você fazia na Mauro Salles? Eu fazia planejamento de mídia. Falei, puxa, que legal. Eu não sabia essa parte do teu perfil, né? Falou, mas tudo bem, como estava no papo, continuamos tocando o enterro, né, como se fala, e terminamos de fazer o trabalho, daí nós fomos almoçar. Aí na hora do almoço, o seu Domingos, nós voltamos, né, para o nosso escritório. Eu fui para a minha sala, o seu Domingos foi para a sala dele. Ali a pouquinho ele me interfonou. A Alice, a secretária dele, falou, seu Rossi, o seu Domingos quer falar com você. Eu falei, pô, mas estava com ele até agora, né? O que ele quer? Eu falei, não sei, sobe aqui. O seu Domingos falou, olha, eu tenho uma notícia boa para você e ruim para mim. Eu falei, como assim? Eu não entendi. Bom para você porque o Roger Karman está querendo comprar teu passe. E ruim para mim que eu vou perder meu homem de confiança. Eu falei, como assim, seu Domingos? Eu falei, não, é que nós passamos lá em frente a Mauro Salles e você falou que trabalhava com planejamento de mídia e ele precisa de uma pessoa para a divisão de fascículos, para supervisionar as agências que fazem
o planejamento de mídia da divisão de fascículos e livros. Só que eu já vou te avisar. Os editores têm muito dinheiro. Então você pede alto porque eu não vou te dar o passe. Para ganhar a mesma coisa, você fica aqui. Então você pode pedir. Eu falei, pode pedir alto. Os homens têm cacife. Eu falei, tá bom. Aí passou uns 4, 5 dias, o Roger ligou para a secretária do seu Domingos e pedindo para mim, marcando uma data para mim ir lá. Eu peguei e fui, conversei com ele, ele falou, qual a tua experiência? Eu falei assim, olha, eu trabalho há tanto tempo, assim, assim, assim. Eu fiz planejamento de mídia da Souza Cruz, da Ródia, Indústrias Químicas e Têxteis, da Brastemp, da Ford. Grandes clientes, né? Eu falei, não, da Cinzano, né? Na época eu tomei conta um período da Carlsberg, que o baiano chamava de cerveja Carlsberg, né? Eles não conseguiam falar Carlsberg, né? E que era Cibeb, Companhia de Bebidas da Bahia, né? Carlsberg. E então eu acabei indo para a divisão de fascículos e livros. Fiquei lá mais 4 anos e meio. Mas sabe quando você já fica enfastiado? Porque aonde eu estava, no cargo que eu estava, para mim prosperar mais, eu teria que começar a fazer o que o pessoal adora fazer em política. Ou seja, usar teu ombro como trampolim para... Quer dizer, eu te empurro para baixo para mim subir. Aí eu falei para minha esposa, nossa, eu tô começando, eu não sei, eu não consigo fazer esse tipo de coisa, sabe? Aí ela falou, você não está contente e procura outra coisa, né? Vai para outra divisão, etc e tal. Falei, olha, eu estava querendo dar uma guinada total na minha vida. Como assim? Falei assim, se eu pegasse uma praça para ser distribuidor da Editora Abril, você topava? Ela falou, desde que não seja uma cidade fria. Falei assim, a primeira que me ofereceram foi Londrina. E Londrina é frio. Minha mulher não suporta frio. E eu tinha as crianças pequenas, tem 2 meninas, né? E aí eu falei com o Estélio Alves Campos, que era o diretor superintendente da distribuidora. Eu falei, olha, eu estava afim de uma praça, se tiver alguma, aí você me fala. Mas você não está bem onde você está? Não estou, mas eu queria... Eu cansei de trabalhar para os outros, queria trabalhar para mim, ganhar dinheiro para mim. Mas tá bom, eu vou falar com o pessoal Responsável pelas praças, tá? Responsável pelas praças, quando tiver alguma disponível eu te falo. Mas tá bom. Aí eu estava desenvolvendo um trabalho, um projeto que foi o último que eu fiz na Abril, chamado Projeto Taba. Taba não é a mãe do Tabitinho. Taba era um produto, um fascículo infantil, e nós tínhamos que fazer degustação em diversas cidades. Aí, quando a gente foi planejar a viagem, eu fui lá naquele diretor que eu tinha mencionado, né? Eu falei, Estélio, quais as praças você tem? Ele falou, tem Barretos, tem Jabuticabal, tenho Londrina, tenho Campos, no Rio de Janeiro, e tinha em Santa Catarina também tinha. Eu falei, eu vou no estado de São Paulo aqui. Aí eu me programei para ir para Araraquara,
Jaboticabal, que eu já tinha parentes lá, tem até hoje, né? A origem dos Rossi é de Jaboticabal. E depois eu fui para Barretos, fui para Rio Preto, passei em Catanduva, que esse trabalho que nós fizemos era uma parceria junto com o Sesc. Aí eu vim para Catanduva, conheci o Humberto Mac, aqui de Catanduva, conheci o Nelsinho Lopes também, e lá em São Paulo nós tivemos uma reunião com os gerentes daqui, de Barretos, de Rio Preto, e eu perguntei para o Humberto, como é que é a cidade de Catanduva? Ele falou, é assim, ó, o povo muito ordeiro, o povo bacana, tranquilo, um povo tranquilo, e você vai gostar, é uma cidade para se viver, é maravilhosa. Eu falei, veja bem, eu estou muito bem onde eu estou, mas eu estava querendo mudar para o interior em busca de qualidade de vida, não para mim, mas para as minhas filhas. Porque a minha filha, ela ficava 1h30 andando de perua para ir até o colégio e depois voltar, a mais velha. Então, a menina, sabe, aqui não, em Catanduva você vai almoçar, primeiro você almoça em casa, o nível, você pode ganhar até menos dinheiro, só que a qualidade de vida é outra, né? É outra. Isso foi em que ano, Rossi, que você chegou em Catanduva? Em janeiro de 82. Janeiro de 82. De hoje, de 82 para cá, muita coisa mudou, né? No ramo de distribuição. Mudou. Você tinha, por exemplo, os jornais eram maiores, né? O número de jornais que circulavam era maior, muitos fecharam. Com o advento da internet, a informatização, há 10 anos atrás, eu estava comentando com o Pimpão antes da gente conversar, ele me perguntou a respeito, falou assim, você acha que a informática, a internet está mudando? Eu falei assim, tá, mudou bastante. Por exemplo, como eu te falei, eu trabalhei na divisão de fascículos e livros, foi o último trabalho que eu fiz. Lá, o que a gente fazia? A gente lançava produtos que eram semanais, eram fascículos semanais, que virava um volume, um tomo, né? No jargão de livro, né? Um tomo, um volume, que se tornavam, ao longo de um ano e meio, tornava-se uma coleção, do tipo Conhecer, você lembra? Super. Medicina e Saúde, Histórias Ilustradas da Bíblia, Obras-Primas, que foi o livro, o primeiro sabe que tem até um dado interessante, o Brasil foi o primeiro país no mundo a lançar filosofia pura em banca de revista. Verdade. Através dos Pensadores. Os Pensadores. Veio, uma vez por ano, existe uma feira do livro no Canadá, que é a maior feira do livro do mundo. E lá, todos os editores vão para lá. Antigamente iam para comprar os direitos autorais para poder lançar em países como o nosso, subdesenvolvido. E os top de lançamentos eram tudo feito lá. E nunca ninguém tinha lançado filosofia pura em banca. Um país subdesenvolvido, um país carente de educação, um país que pouco lê, tem um estouro de venda, como nós tivemos com os Pensadores. Primeiro foi o capa dura. Era capa dura, era azul, com
acabamento em melhor apel, lombada quadrada, gravação a ouro. Era um negócio lindo. Então, a gente, como editor, a gente falava, não, nós estamos vendendo porque é aquele comprador que é o pseudo-leitor, aquele que compra por status. Ele compra para ter na prateleira, na estande, fala assim, olha, eu tenho obras-primas, eu tenho pensadores, né? Ele dava status, como quem tinha Barça. É verdade. Quem tinha o Larousse, né? Delta Larousse, né? Mas não, lê do engano. Nós comprovamos através de pesquisas que não. As pessoas liam. Que o pessoal comprava para ler mesmo. O estudante de Abaquara. Tanto é que 2 anos após nós lançamos uma versão. A primeira versão foi, como eu te falei, lombada quadrada, capa dura, gravação a ouro, papel importado. 2 anos depois nós lançamos com papel brochura, capa mole, sem gravação a ouro, sem capa dura. Foi diminuindo. Mas para atender a demanda. E vendemos mais do que o primeiro. Ficou mais acessível também, Veio pesquisador do mundo todo para ver que fenômeno foi esse. Como que você consegue vender filosofia pura num país subdesenvolvido? Numa banca. Numa banca de revista. Olha, a gente está com o nosso tempo cortado aqui, mas preciso de algumas respostas importantes aqui. Pois não. Hoje, o que atrai o público para a banca de revista, Rossi? O que é o seu carro-chefe hoje? O que você sente assim? Qual é a tendência? Vou fazer uma brincadeira. Você gosta de fofoca? Pô, essa pergunta é horrível, né? E de peixinho, lambari. O que vende mais hoje é revista de fotonovela, tô brincando. Mas é verdade. O que vende mais é minha novela, Tititi, Ana Maria, Caras, Contigo, esse tipo de coisa. Mas a Veja, que é revista semanal de informação, que permanece, né? Permanece. E coquetéis. Tá. Coquetéis vende muito, porque a maioria dos médicos, neurologistas, etc. Recomendam, né? Acabam dando essa indicação. Recomendam por causa do alemão. Do Alzheimer. Alzheimer. Foge do alemão, vai para o coquetel. Então, quem lê, dizem, né, através de pesquisa, está comprovado, que quem lê, quem faz exercício mental, e coquetel é um tipo de exercício mental, sem dúvida, retarda, não é que cura, retarda uma evolução da doença. A visita do alemão. Uma última pergunta, acabei mudando toda a pauta aqui, mas eu achei extremamente interessante, uma entrevista enriquecedora, cheia de conhecimento, cheia de informação, mas eu quero finalizar o seguinte: você mencionou lá no começo a questão da herança familiar, das bancas e tal. Como é que fica a banca do Rossi com relação a essa sequência? Quando eu morrer, fecha. As minhas filhas, elas sabem que é uma vida muito sacrificada, né? Então, a geração de hoje, eu costumo dizer, né, que meu pai era da geração do rádio. Antigamente a família se envolvia atrás do rádio, né? É verdade. Para ouvir os jornais, as radionovelas, o noticiário, o futebol. A gente imaginava, né? O Fiore Gilhote narrando. Deus do céu. Abre-se as cortinas, começa o espetáculo, né? E eu já fui da geração da televisão, começou em preto e branco, depois passou a colorida, hoje é HD. E as minhas filhas já são da geração da internet. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a uns anos. É imprevisível
Por exemplo, a divisão de fascículos que eu trabalhei, que era uma das mais rentáveis da editora, hoje não existe mais. Por quê? Graças a um negócio chamado Google. Então ninguém compra mais uma enciclopédia. Ninguém mais faz pesquisa através de livros, vai na biblioteca. O pessoal liga o laptop e entra no Google. Pergunta para o Google. Doutor Google, né? Como funciona. Nós lançamos um produto chamado Como Funciona. E quando a criança tinha curiosidade de saber como é que funciona um carro, um motor de combustão, ela etc., ia eu tenho até hoje. As minhas filhas nunca foram numa biblioteca fazer um trabalho de escola, de tanto acervo que eu tenho em casa, através das coleções. Fantástico. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final. Quero te agradecer muito, Rossi. Foi um prazer tê-lo aqui no Acervo e certamente todas essas informações ficarão aí nos anais do nosso programa Acervo Catanduva aqui na Câmara. Muito obrigado mesmo e parabéns aí por esse trabalho, por essa trajetória e por trazer aí também pra gente hoje essa história um pouco aí que realmente eu achei extremamente rica. Obrigado mesmo. Foi um prazer e estamos sempre à disposição. De domingo a domingo. Domingo a domingo. Nosso amigo Rossi, da Banca do Rossi, com a gente no Acervo Catanduva de hoje. Se você gostou desse programa, compartilhe e até a próxima.